Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre vamos vender umas armas nucleares para a Coreia do Norte. Se você não acha isso uma grande ideia. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronen. O Trump quer vender armas nucleares para a Coreia do Norte? Não exatamente isso, mas quase isso. Quase isso? É. Aliás, nós vamos nos desentender nesse programa por um motivo básico. Porque Pedro Doria está usando as células cerebrais e eu não. Ah, não fale isso, não Mas fale é isso, verdade. não fale isso. Venham! Clara, Dario Amodei, o CEO da Anthropic, que faz o Claude, fez um discurso forte em Davos. Ele disse que ao vender chips de inteligência artificial, permitir a venda de chips de inteligência artificial para a China, Donald Trump estaria fazendo o equivalente a vender armas nucleares para a Coreia do Norte. É uma excelente analogia, aliás. Forte, né? Eu não sei eu não sei se eu concordo ou não, mas é forte, é forte. Eu ainda não tenho opinião formada sobre o ponto, mas talvez as pessoas não saibam quem é o Amodei, com esse nome italiano. O pai dele é italiano, mas ele é americano, criado nos Estados Unidos, se educou em Stanford. É curioso que ele é formado em física, aí foi para Stanford, onde ficou um tempão na faculdade de medicina, e aí foi para uma pequena ONGzinha no Vale do Silício, chamada OpenAI, que fazia umas coisas ali com inteligência artificial. E ele desenvolveu, dentro da OpenAI, ele foi o cientista responsável pelo desenvolvimento de um trocinho chamado GPT. Eu não sei se você já ouviu falar. Talvez alguns dos nossos, alguém do nosso público já tenha ouvido falar. O Amodei fez o primeiro ChatGPT, ele fez o segundo ChatGPT, a versão 2. Aí ele brigou com o Sam Altman, saiu, montou a Anthropic. E hoje a Anthropic, que faz o Claude, é uma das três grandes desse jogo, né? Você tem o ChatGPT, você tem o Gemini do Google e você tem o Claude da Anthropic. Foi avaliado em 183 bi recentemente. É uma coisa... Dólares, não estou falando em reais, evidentemente. E o que aconteceu? Na semana passada, o Donald Trump anunciou a permissão para que a NVIDIA e a AMD vendessem chips de inteligência artificial para a China. Desde o governo Biden, a venda desses chips estava proibida. É bom a gente caracterizar o que é essa venda. Nem a NVIDIA, nem a AMD. Nenhuma das duas está autorizada a vender o topo do topo do topo do topo do topo. O que elas vendem é um chip ligeiramente abaixo, mas são chips que são usadas por todas as grandes, né? Mas é ligeiramente abaixo? Eles tipo têm... um ano ou dois. Não, são chips que ainda estão sendo usados no mercado. São usados para treinar o novo GPT, o novo Claude. São chips de ponta. É que não é o topo do topo do topo do topo do suprassumo, mas é tipo meio degrau abaixo, vai. É daqueles que se você trocar no seu telefone o equivalente, Snapdragon e Exynos, você não vai reparar. Nem cabe no telefone, né? Sim, mas, eu estou falando os equivalentes. Claro. É um super chip com algumas limitações. Os chineses vai ter um número de chips que vai ser vendido para a China que protege as companhias americanas, quer dizer, as companhias americanas continuam comprando muito mais e as empresas chinesas vão ser obrigadas a competir por um número pequeno de chips. Esses chips têm limitações de hardware. A primeira coisa que o governo chinês fez com o primeiro carregamento desses chips foi bloquear na alfândega, porque estão desconfiadíssimos com presente. Olha aqui,
Eu concordo com a Modei. E eu estou enfurecida com essa história toda da permissão da venda. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que o mundo fica mais perigoso. Sabe? Não se vende arma nuclear para a Coreia do Norte. Não se vende arma nuclear. É só que eu não sei se é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a China ainda não conseguiu chegar nesses chips. E o Amodei, ele é muito claro na entrevista que ele deu em Davos para um jornalista da Bloomberg. Isso é uma coisa importante. Ele é muito claro dizendo isso. O motivo pelo qual não existe um Claude chinês, um GPT chinês, um Gemini chinês, do processador. É porque eles estão muitos anos atrás em microchip, os chineses. Eles não têm isso e ao dar isso, eles vão conseguir desenvolver os chips deles. É o seguinte, eles terão. Mais cedo ou mais tarde, mas é melhor que seja mais tarde do que mais cedo. Acontece que esse animal, Donald Trump, que está inteiramente fora da casinha, que tinha que ser empichado, enterrado, sabe, enterrado daquele jeito dos gatos que enterram cocô e posto fogo em cima. Eu não sei o que fazer, eu estou passando tanta raiva por causa do Donald Trump. Mas o Donald Trump é um animal tão obcecado por dinheiro que ele topou essa venda desde que os Estados Unidos fiquem com 25% do os chineses vão pagar do produto. Os chineses vão pagar caro e... Mas isso é uma estupidez. Quer dizer, você, então, pelo mesmo parâmetro, ele também aceitaria vender armas nucleares para a Coreia do Norte? Eu não acho que é a mesma coisa, Clara. É sim. Bom, a arma nuclear faz um efeito mais imediato. Se você jogar uma bomba nuclear Pode-se aqui, dizer que sim. acaba com a inteligência artificial, acaba com o trópico e com todos nós. Porém, a questão é a seguinte, a gente não está falando de curto prazo. Você dá um troço desses de mão beijada para a China, sou contra. Eu sou contra por uma razão muito simples, porque eu estou do lado de cá. Se eu estivesse lá na Ásia, ao lado da China, eu tenho a impressão que eu não estaria tão preocupada. Quer dizer, também estaria, porque o mundo está inseguro para todo mundo. Mas você tem aqui uma rivalidade, Ocidente e China, que eu não vejo qual é a razão de o Trump, por exemplo, querer a Groenlândia a todo custo e dar um piti e um ataque de pelanca por causa da Groenlândia, porque a China, porque a Rússia, e aí ele chama o Putin para esse conselho de segurança que ele está montando e ele permite a venda de chip para a China. Isso nem se segura. Vamos lá, o Amodei, ele é daquela turma que acredita que essa tecnologia de inteligência artificial vai nos levar a um ponto em que... E isso é uma coisa importante, né? Ele acredita que essa tecnologia de inteligência artificial vai nos levar a uma superinteligência e que quem conseguir desenvolver a superinteligência primeiro vai ter dentro do computador um batalhão de cientistas prêmio Nobel resolvendo problemas complicadíssimos. E ele acha que a maneira de você garantir que os Estados Unidos e não os chineses serão os primeiros a conquistar isso é você dificultando os chineses de desenvolverem essa tecnologia. Então não dá o microchip que treina o modelo. Eu entendo, se você... Eu primeiro não estou convencido de que eu não estou convencido de que isso seja verdade, de que a gente vai desenvolver uma superinteligência a partir dessa tecnologia. Tem muita gente boa que diz o contrário. Mas Pedrinho, repara só, se você tem a possibilidade de desenvolver, você não abre mão disso. Os Estados Unidos vão morrer, a Nvidia vai morrer se não vender esses chips. Eu também tenho dificuldade de entender o mundo. Ela não está nem conseguindo dar conta do que estão pedindo aqui. Eu também tenho dificuldade de enxergar o mundo
eu ainda não consigo enxergar o mundo como uma nova Guerra Fria. Eu não acho que isso esteja em curso. E existe uma outra maneira de você enxergar o mundo. Veja, é claro que eu não sou bobo. Eu sei que o Vladimir Putin e Donald Trump tomaram a decisão de que estamos no mundo dos fortes e os fortes se impõem sobre os fracos. E que, desse ponto de vista, se é esse o tipo de mundo, eu sei lá de que lado de quem que eu tô, sabe? Eu sou pró-americano no sentido de que eu sou pró-liberal. No momento que os americanos deixam de ser liberais, eu não sei se eu estou do lado dos Estados Unidos, Cora. E Donald Trump é um cara que é o primeiro presidente iliberal da história dos Estados Unidos. É o primeiro troglodita a chegar à presidência. Então, trogloditas eu acho que já tiveram outros. Não nesse grau. Mas não nesse grau, exatamente. Não tão à vontade para trogloditar-se, né? O David Remnick, que... Editor da New Yorker. Editor da New Yorker, há alguns meses, escreveu um ótimo artigo que começava da seguinte maneira: você conhece alguém mais desgraçado do que Donald Trump? Wretched, ele usou. Assim, abrindo o artigo com isso. Eu achei uma pergunta muito boa e a minha resposta é não conheço. Bem... Todo o catálogo de bestas do Apocalipse que me foi dado conhecer ao longo da existência, eu não conheço nada igual. Nem Bolsonaro, vou te dizer. Não sei, tem Mao Zedong, tem Joseph Stalin, tem umas figuras... Mas... Adolf Hitler, sabe? Sim, eu sei, mas a questão é a seguinte, é que assim que a gente conhece no passado. No passado você teve Gengis Khan, você teve... Sei lá, você pode dizer que Nero provavelmente era... Veja. A mim não foi dado viver no mundo em que Mao Zedong vivia. A você foi. A minha até foi, mas eu ainda era jovem. Você era jovem, é verdade. Não, e eu não vi Mao Tse-tung em ação. Eu ainda sou da época que dizia Mao Tse-tung. Eu não cheguei a ver ele em ação, porque você não tinha internet, você não tinha... A gente leu o suficiente para saber que ele não prestava. Ele fez a Revolução Cultural, que foi um troço curioso, pois é. É uma pessoa terrível. Não, estou exagerando. Eu acho que já vi, já tive conhecimento de algumas pessoas igualmente horríveis. Mas é uma questão da escala de probabilidades, porque... A teoria é que o mundo... Vladimir Putin ameaçou o uso de arma nuclear na Ucrânia. Mas ele... Ele joga o opositor pela janela. Mas ele é mais hipócrita do que o Trump. E eu acho que a hipocrisia é aquela homenagem que o vício presta à virtude, e acho que a pessoa hipócrita ainda tem uma certa vantagem sobre essa coisa do Trump. Eu não quero parecer estar defendendo o Donald Trump, não, porque eu não estou. Não, porque eu não estou. Mas eu só estou tentando argumentar que... Você está tentando argumentar feito um ser humano racional, que é uma coisa que, quando fala a palavra Donald Trump, eu deixo de ser. Tá certo. Então, nós estamos em dois pontos emotivamente antagônicos, porque você raciocina sobre Donald Trump. E eu deixei de raciocinar. Eu realmente confesso que fala a palavra Trump, eu começo a rosnar. Imediatamente, eu vejo vermelho, sabe? Veja por outro lado, se a gente pensa... Deixa eu só voltar a esse assunto do... Não, é que a gente fez um desvio tão grande. Sobre essa coisa da venda da NVIDIA, há um projeto de lei já no Congresso americano estipulando que as vendas de chips desenvolvidos passem pelo Congresso, não possam ser decisão monocrática, como o pessoal gosta de dizer, do presidente dos Estados Unidos. E eu acho isso correto. Aliás, eu acho que tinha que ser decisão do Congresso, da Corte Suprema, da Suprema Corte, das pessoas na rua, fazer plebiscito. Cora, Rona, eu sou liberal. Que talvez seja um defeito. Mas eu só gostaria de lembrar o fato de que não é necessariamente ruim para que uma potência comercial como a China tenha acesso seja mais uma a desenvolver tecnologias de ponta.
Porque para o resto do mundo, isso quer dizer que aumenta o número de fornecedores. Sim. E vamos lembrar de uma coisa que eu não acho irrelevante. Olha, enquanto um liberal democrata, eu me preocupo com o modelo chinês, porque o modelo chinês é, aparentemente, a primeira vez que a gente tem cheiro de um modelo que é capaz de gerar riqueza, gerar conhecimento, distribuir riqueza. Não havia um modelo desse tipo antes de democracias que fosse capaz de fazer isso tudo dentro de uma ditadura. Sim. Então, eu me preocupo com a China porque se os chineses realmente conseguiram, a gente ainda precisa de alguns anos para ter certeza de que esse negócio é sustentável. Eu me preocupo que exista um modelo que seja capaz de gerar conhecimento, riqueza e distribuição dessa riqueza sem liberdade, porque isso inspira ditaduras, isso reforça o argumento por regimes autoritários. E acho que parte do problema que a gente tem no mundo é o exemplo chinês. Olha, se dá certo na China, por que não pode dar certo aqui? Por que a gente precisa de democracia? Eu acho que a gente precisa de democracia por uma questão de uma necessidade humana. Então, eu me preocupo com a China por isso. Agora, eu também acho que na ordem liberal do mundo, a qual a China se agregou em 2001, quando entrou para a Organização Mundial do Comércio e topou ser um jogador, que isso é um ponto positivo para o mundo. Eu acho que a entrada da China, o crescimento chinês, a alta produtividade chinesa enriqueceu o mundo como um todo. A gente tem acesso a mais coisa mais barata. Você tem uma quantidade imensa de pessoas que têm acesso a mais coisas por um valor menor. E isso é uma força positiva. E se a gente olha para a história da China, eu realmente acredito que a China a gente já conversou sobre isso. Eu acho que, às vezes eu ponho a Grécia na lista, às vezes eu não ponho, mas vamos botar. O que a gente deve a essas 4 grandes civilizações, que são China, Índia, Pérsia e Grécia, 3.000 anos gerando conhecimento, gerando arte, enriquecendo de formas distintas a humanidade. São civilizações muito respeitáveis. E a China, eu acho que a gente deve chamar a atenção de um segundo aspecto a respeito da China, que é sempre salvaguardando o fato de que a China é uma ditadura, porque é. E isso é um problema, e esse modelo fazer sucesso me assusta, me preocupa. Porém, a China, diferentemente da Rússia, e aí da Rússia eu estou pensando, o que era a ameaça da União Soviética na Guerra Fria? Não era apenas o fato de que ela era uma ditadura fechada que estava concorrendo com a ideia de democracias liberais. Era também o fato de que era uma ditadura fechada concorrendo com democracias liberais numa cultura belicista, porque a Rússia sempre foi sempre teve uma cultura imperialista e belicista. A Rússia sempre foi um país que, em podendo, invadia os vizinhos, saía tomando, entendeu? Ivan o Terrível, Pedro Grande, Catarina Grande. É uma história muito longa de... Os caras são guerreiros, os caras querem tomar. A história da China não é isso. A história da China é de fazer comércio. O que os chineses... Aí as pessoas se viram e falam, Gengis Khan não era chinês, era mongol. Não era chinês, não era mongol. O grande império que veio do Oriente é o Império Mongol. Eles tomaram a China. Eles não eram chineses. A China queimou os seus navios. Isso. A uma certa altura do campeonato. Exatamente na altura dos descobrimentos. Aliás, naquela época, um pouco antes. O ponto é... Porque queria ficar quieta no seu canto. Mas... Se a China for... A China, eu acho que a China é a China, eu não acho que uma cultura milenar mude sua natureza. Agora, a China quer comércio, a China quer vender, a China quer criar coisas novas para vender. Mas olha aqui,
Isso de uma cultura milenar, mudar a sua maneira de ser. Isso muda. Porque você vê, os Estados Unidos não são uma cultura milenar, são uma cultura centenária, e você vê o caminho que eles estão tomando. E eu não digo o Donald Trump, eu digo todos os republicanos que estão concordando com Donald Trump. Tudo bem, mas... Olha, a apatia que toma aquele país diante dos desmandos do Trump, a gente nunca imaginou que poderia haver. Você vai dizer que eu estou batendo muito nessa tecla do Trump, e eu estou... Mas eu estou muito assustada com Donald Trump. Não, tudo bem, mas eu entendo o susto. Eu acho que você tem razão em estar preocupada. Eu acho que é um horror. Eu acho que Donald Trump representa uma força que perturba o mundo. Ele se mostra um imperialista do século XIX. Eu acho que Donald Trump é perigoso. Eu acho que o mundo perigoso é que o mundo não está reagindo a Donald Trump. O mundo fica... Mas aí, Cora, eu viro o seu argumento contra você. Se Donald Trump é tão perigoso assim, eu acho que ele é bastante perigoso. É na mão dos Estados Unidos que você quer que esteja o monopólio de inteligência artificial? Touché. Touché, realmente. Nesse momento, Xi Jinping é um grande estadista. Eu não acho que seja... Eu tenho esperança, eu não acho. Eu tenho esperança de que os Estados Unidos não tenham se tornado o país de Donald Trump. A gente vai precisar de uns 20 anos para descobrir isso. Se Donald Trump é um acidente de percurso, ou se esta maneira de entender os Estados Unidos e olhar para o mundo vai se consolidar. A gente não sabe, aprenderemos, descobriremos. Eu tenho a esperança de que os Estados Unidos voltam a ser uma potência liberal. Cara, eu não tenho tanta esperança, não. Pelo menos não num curto prazo. Não. Eu quero deixar claro de que eu estou falando de um lugar não de análise política, mas de esperança. E não porque a minha análise aponte para um lado diferente, mas porque eu tenho... Eu tenho a impressão que a gente não tem elemento suficiente na mão para entender para onde os Estados Unidos estão indo. Eu fiz ontem um ponto de partida sobre o discurso, que é um dos discursos mais extraordinários que eu já vi de um chefe de governo nos últimos tempos, que é o discurso do Mark Carney. Maravilhoso! O primeiro-ministro canadense. Não, que belíssimo discurso, que belíssimo discurso. Aplaudir de pé. Eu acredito naquele mundo que o McCartney descreve, do mundo da ordem baseada em regras, da ordem liberal. E eu não acho que aquela coisa tenha ido embora. Eu acho que a gente só está numa fase de uma crise da democracia, de uma crise do liberalismo, como a gente viu nos anos 20. Tem a impressão de que a gente não vai precisar passar por uma guerra mundial para resolver isso. Mas temos um problema. Nós temos um problema de todo tamanho, né? Temos um problema. Eu realmente vou te dizer que a coisa que mais me espanta não é que o Trump esteja maluco. Porque isso pode acontecer. Se tem um cara lá no governo, os seres humanos falham. Quer dizer, ele falha há muito tempo. Mas, né? Bom. Mas você tem um país inteiramente... Veja, Os democratas derreteram. Não acho que eu acho que eles estão aparecendo de formas diferentes. Eu acho que eles estão tentando reconstruir. Eles não têm moral para isso. Eles deram um tiro no pé com o negócio do Biden. Vamos esperar a eleição de novembro. Vamos ver o que vai dar na eleição de novembro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho esperanças. E tenho uma crescente torcida por um certo governador da Califórnia. Sim, o Gary Newsom, ele é uma pessoa interessante, ele está se conduzindo bem, mas eu tenho um pé atrás com ele. Não me pergunte por quê.
Eu não sei, ele era prefeito de São Francisco quando eu morava em Palo Alto, né? Eu o conheci como prefeito. Eu tenho alguma coisa nele que... Cara, eu acho que ele tem é o melhor nome lá nesse momento, mas... o nome liberal com força, né? Mas eu tenho um pé atrás que não tem nenhum motivo. Se você me perguntar por quê, explique, não sei explicar. É visceral. Não sei. Mas isso, a gente erra muito na vida. E um cara bonitão. Por isso, talvez, sabe? Achei ele um pouco quem sabe não produzido demais, né? Não confunda com Bob Jr. Eu estou falando de Bob Pai ou de JFK. Quem sabe não... Veja... Olha, Bob Pai, eu li uma história maravilhosa. Olha que essa conversa da gente dá muita volta. E eu, por acaso, li um artigo do Adam Gopnik, do New Yorker também, de 1993, sobre o cara que passou 40 anos da vida dele no Beverly Hills Hotel. Na piscina... Que é onde o Bobby Kennedy foi assassinado. Não, ele não foi. Não, ele foi assassinado no Ambassador Hotel. Ele não foi assassinado lá, mas esse sujeito que passou 40 anos da vida dele na piscina do hotel, porque ele acordava de manhã, ele ia para lá, ele tinha uma cabana, ele conhecia todo mundo, fazia negócio de lá, etc. É uma matéria absolutamente deliciosa. E esse cara passou 4 anos meio que na obscuridade, sem frequentar o Polo Lounge, que é o restaurante importante do hotel, porque a filha dele tinha se casado com um cara vagamente mafioso e queriam que ele depusesse contra o próprio genro. E ele não se sentiu à vontade para fazer isso. Ainda mais o genro sendo vagamente mafioso, você não vai depor contra o seu próprio genro. E ele estava lá no Polo Lounge e o Bob Kennedy veio de dedo em riste no nariz dele. Nunca tinha encontrado ele. Ele se chama Link, seria Mr. Link, que se chamaria. Bob Kennedy diz, Link, você nem pense em não sei o quê. E esse cara ficou tão injuriado que ele agarrou o dedo do Bob Kennedy e disse, vai se catar, então vai se ferrar. É um diálogo nesse nível. E eu pensei, cara, era isso, era um mafioso. Um mafioso lidando com outro. Um tipo de atitude. Esse é o Bob Kennedy filho? Não, Bob Kennedy. O Bob Kennedy, irmão do John Kennedy. Naquela época do Hoffa, nós estamos falando de muito tempo atrás, esse senhor que passou 40 anos à beira da piscina do Beverly Hills Hotel, era um sujeito que nasceu nos princípios do século. Mas você acha que o Bob Kennedy era um mafioso? Achei. De repente, juntou isso com várias outras coisas que, mas ele não que a gente foi ler. Não, mas assim, um tipo complicado. Um tipo muito complicado. Porque esse tipo de atitude a pessoa não toma, né? E aí, um dia a gente vai fazer um programa sobre RFK, sobre Robert Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy, que é, eu acho, um dos políticos mais extraordinários do século XX. Leia o artigo do Gopnik. Sabe aquela janelinha que de repente abre e você vê uma coisa que você não deveria ver? Ou te joga a luz numa coisa que estava no escuro? Não, a gente vai ter que ter uma conversa sobre RFK. A gente fará isso. Mas leia esse artigo do Gopnik, que eu vou te mandar o link, porque além disso é uma maravilha. Eu tenho certeza. É uma daquelas... Ele escreve bem, né? Meu Deus do céu. E essa matéria é absolutamente deliciosa. Fenômeno. Cora, nos vemos na terça-feira? Nos vemos. Se o mundo ainda existisse, se as armas atômicas não tiverem sido vendidas para a Coreia do Norte, estaremos todos aqui. Então tá bom. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais.
a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.